Olá, me chamo Luiz Gustavo de Lima, sou aluno, orientado pelo professor Dr. João Augusto Teixeira Júnior. Hoje me apresentar o trabalho sobre avaliação de potencial de fins mucoadesivos de quitosana contendo nanopartículas lipídicas com nistatina para o tratamento de candidíase bucal. A candidíase bucal ela é uma infecção fúngica comum, causada principalmente por Candida albicans, responsável por até 95% dos casos. Embora não faça parte da flora normal, embora ela faça parte da flora normal, é presente em até 65% dos bebês e 55% dos adultos saudáveis. O crescimento excessivo ele pode desencadear a infecção. A candidíase bucal ela é frequentemente em pessoas vivendo com HIV, de 90 a 95% dos casos, e em pacientes submetidos à corticoterapia, quimioterapia, imunossupressores ou radioterapia, entre as outras espécies emergentes, que se destaca a glabrata, pela resistência ao uso de fungos azólicos como o miconazol. Os filmes mucoadesivos, eles combinam, a quitosana, que adere à mucosa, e HPMC, que dá flexibilidade e estabilidade. E a nistatina, apesar de eficaz contra a cândida, tem baixa solubilidade e permeabilidade. Por isso, usamos os carreadores lipídicos nanoestruturados, que eles podem melhorar a sua entrega e tornar a estratégia mais promissora no tratamento da candidíase oral. No tratamento da candidíase bucal, os filmes mucoadesivos eles permitem a liberação localizada do fármaco e reduzem os efeitos sistêmicos. Quando combinamos a nistatina com os CLNs, nós conseguimos melhorar a bioadesão, a ação prolongada na mucosa e uma terapia mais eficiente e segura. O objetivo dele é desenvolver e avaliar os filmes de quitosana, com os CLNs contendo nistatina, para verificar suas propriedades fisicoquímicas, eficiência de encapsulação, comportamento de maleabilidade e estabilidade. Na metodologia, na produção de CLNs, nós obtivemos o CLN por nanoprecipitação, por solvent casting, e tanto na ausência quanto na presença do IFA, o resultado são formulações homogêneas e estáveis, aí nós tivemos o gotejamento da fase oleosa sobre a fase aquosa, que foi realizado continuamente, cronometrado após a incorporação. Do volume total foi verificado também antes da evaporação e as amostras elas foram deixadas em repouso por 72 horas para completar a evaporação do etanol. E em seguida, as nova medição para a gente saber o volume final, para avaliar a taxa de evaporação e o acondicionamento dos salinas. O espalhamento dinâmico de luz, nós utilizamos para fazer uma caracterização, e um dos foi o DLS, que ele foi usado para determinar o tamanho médio e a fluidicidade das nanopartículas em triplicado. A curva de calibração da nistatina foi obtida pelo UV, em diluição de 15 a 55 microlitros por ml, com análise em triplicado. A eficiência de encapsulação dos CLNs ela foi avaliada por UV também, após a diluição e a centrifugação, usando a curva de calibração para cálculo de eficiência de encapsulação. A produção dos filmes poliméricos com essência CLN, os filmes de quitosana, eles foram preparados com ácido acético a 1%, aquecidos a 40 graus Celsius e agitados por 2 horas depois da distribuição em placas de Petri e secos a 40 graus Celsius por 24 horas. As formulações adicionais incluem a combinação de quitosana HPMC, quitosana HPMC e CLN de 1 a 3%, 1, 2 e 3%, quitosana e HPMC mais nistatina 2%, variando as proporções dos componentes. A resistência à dobragem, peso e espessura. A espessura ela foi medida em 3 pontos de cada filme, com um paquímetro digital. A resistência mecânica foi avaliada por dobragem repetida e a uniformidade de massa foi verificada pela média de 3 unidades pesadas, em uma balança analítica. O ângulo de contato ou molhabilidade. O ângulo ele foi determinado em uma temperatura ambiente usando 20 microlitros de água sobre os filmes, avaliando a molhabilidade pelo ângulo ar-filme, e a imagem óptica. E a termogravimetria, o TG. A estabilidade térmica foi analisada por
proteger a questão das amostras até 900 graus Celsius a 10 minutos, em nitrogênio, 50 ml por minuto, e foi usado um cadinho de alumínio para avaliar a degradação térmica dos filmes. Os CLNs foram produzidos por nanoprecipitação, né, tanto na presença quanto na ausência do líquido, resultando em formulações homogêneas e estáveis para precipitação ou separação das fases. Aí nós já estamos nos resultados. No espalhamento no DLS, né, os CLNs apresentam um diâmetro de médio entre 185 e 275 nanômetros, que é um baixo índice de polo de dispersão, de 0,039 a 0,92, indicando que as partículas uniformes estáveis elas são adequadas para a liberação do IF. Na curva de calibração da anistatina, a curva ela apresentou boa linearidade, né, 0,9915, que é o limite de detecção e qualificação de 7,17 microlitros por ml e 10,82 microlitros por ml, respectivamente. Ele é validado no método conforme a EDC 166/2017. A eficiência de encapsulação, a maior ocorreu nas formulações com menor concentração de estatina, diminuindo progressivamente com o aumento do I. Isso evidencia, né, o limite de incorporação do sistema. A obtenção dos filmes poliméricos com esse CLN, né, a formulação de quitosana a 2%, ela apresentou um melhor aspecto visual, uma boa resistência e mais translúcido. Os filmes com quitosana HPMC eles foram mais flexíveis e translúcidos, né? Com o CLN eles ficaram mais opacos, homogêneos, que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar no caso nas próximas imagens. Com o nistatina eles também apresentam uma coloração amarelada e uma menor flexibilidade. Os filmes de CLN, com CLN no caso, né? Opacos, esbranquiçados, flexíveis e homogêneos. Aqui, filmes com nistatina, eles são mais amarelados, ele tem menor flexibilidade e baixa eficiência de incorporação. A resistência à dobragem, o peso e a espessura, né? Os filmes eles apresentam peso de 0,370 a 0,594 gramas, a sua espessura de 0,06 a 0,10 milímetros, e eles suportam mais de 300 dobragens, mostrando uma boa resistência mecânica e adaptação para a mucosa oral. O ângulo de contato, né? A quitosana pura, ele tem 56,6 graus, ou seja, ela é uma hidrofílica moderada. A quitosana mais HPMC, 41 a 70, de 41,1 a 72,8 graus, uma variação conforme a proporção. A quitosana mais HPMC e a CLN varia de 31,9 a 51,2. Ele é mais molhável, né? E a de quitosana HPMC mais nistatina, de 77,3 a 88,6 graus. Ele é mais hidrofílico, mais próximo da hidrofilicidade. De HPMC e CLN, eles aumentam a hidrofilicidade da nistatina. Não, eles aumentam a hidrofilicidade do HPMC e CLN e eles diminuem a da nistatina. A termogravimetria, né? TG. O CLN branco ele tem 3 eventos de perda de massa que ocorrem entre a 57 a 336 graus, relacionados à desidratação, a uma possível desidratação e decomposição de componentes, né? O CLN com a nistatina ocorrem 2 eventos, de 61 a 234 graus Celsius, atribuído também a uma possível desidratação dos voláteis e decomposição do POI40 e nistatina. Por fim, os CLNs incorporados, né, o filme de quitosana e HPMC, eles apresentam propriedades físicas mecânicas e térmicas adequadas, né, de boa hidrofilicidade e mucoadesão, favorecendo a liberação controlada da nistatina,
A, a combinação mostra-se promissora, né, para a candidíase oral, sugerindo futuros estudos, né, em vivo e exploração em outros antifúngicos, combinações poliméricas, e é basicamente isso. Nós temos o potencial terapêutico, né, uma estratégia promissora, oferece uma boa estabilidade, uma eficácia, uma boa adesão também ao uso com o paciente, e a realização de ensaios em vivo, exploração de outros antifúngicos, avaliação de novas combinações poliméricas para otimizar a liberação e a adesão. Aqui são as referências, agradecimentos ao Grupo Inano, UFB e WI, e obrigado.